dia a todos vocês. Eu realmente estou vivendo uma experiência, primeiro, da minha trajetória de pesquisadora e de professora, porque é a primeira vez que eu tenho oportunidade de vir a Marília, apesar de já ter sido convidado 2 outras vezes em situações que eu não tive condições de aceitar de forma alguma. Observo o trabalho de vocês à distância, acompanho as publicações, o trabalho que vocês desenvolvem aqui e tenho por ele muito respeito. E um respeito acrescido de um carinho especial pela forma como Marília sempre tratou o pensamento, a obra de Maurício Plettenberg. Vocês já fizeram um colóquio sobre isso, e Maurício falou sobre esse pensamento, e Maurício foi meu orientador no mestrado, no doutorado, até em momentos que nós deveríamos estar sem orientador, continuou ele ao meu lado na livre-docência, e ele só, assim como no meu concurso para professora adjunta, só não esteve no concurso titular, porque infelizmente nós já o havíamos perdido. E Marília e Maurício sempre ficaram para mim como uma soma, uma preocupação, que então é um privilégio a mais entre tantos outros estar aqui. Bom, a fala da Nádia, antecedendo a minha, foi assim, realmente, vocês já tinham pensado nisso, que nós estávamos numa dobradinha dessa natureza, porque o que é que eu vou expor para vocês? A Nádia termina a fala dela, quando ela expõe a análise comparativa, por enquanto ainda em termos estatísticos, em relação a Brasil, França e Japão. Eu tive a oportunidade de ter sido convidada pela Nádia para me ocupar da análise qualitativa de um dos grupos enfocados nessa pesquisa. Porque essa pesquisa privilegia os grupos alvo mais que a literatura nos informa, que são os grupos alvo mais fragilizados pelo processo de reestruturação produtiva. Nesse sentido, as mulheres assumem um papel, como já é possível observar nos dados estatísticos, elas assumem um papel muito importante enquanto porta-vozes do processo de reestruturação. Qual o significado do processo de reestruturação quando o olhamos a partir de mulheres, né? E, nesse sentido, eu vou inverter. Eu vou começar, como vocês já tiveram uma noção do que foi, uma excelente apresentação do que foi a pesquisa em termos de contornos estatísticos e contornos quantitativos do desemprego, do significado do desemprego em 3 países com trajetórias históricas, trajetórias culturais tão diferenciadas, né? Indagar em cada país como as mulheres expressam a reestruturação, ou como os jovens expressam, ou como os operários e operárias fazem também, chefias intermediárias, é a contribuição do grupo que entra na pesquisa com a tarefa de elucidá-la em termos qualitativos. Então eu conto para vocês a partir de agora o que é que foi trabalhar com mulheres que ao mesmo tempo são mães e que são desempregadas. O acordo entre os 3 países havia pressuposto que essas mulheres estariam sendo retiradas, seriam sorteadas de bancos de dados oficiais, quer dizer, de bancos de mensuração do desemprego oficiais. E no caso do Brasil, foi o SEAD, o DIESE, a PED, a Pesquisa de Emprego e Desemprego, que, num acordo feito dentro desse projeto que Nádia acabou de expor a vocês, aqui no Brasil,
possibilitou acesso, um acordo que possibilitasse acesso a esse banco. Bom, então eu vou conseguir pelo mouse, Nádia. Você fez pelo mouse e a mudança dos slides. Como eu coloquei para você, como Nádia já colocou, quer dizer, essa pesquisa da qual eu estou falando, Mulheres Mães Desempregadas na região metropolitana de São Paulo, e cujo texto hoje eu tento analisar esse desemprego também a partir do espaço urbano, né, faz parte dessa pesquisa anterior, que denomina-se Desemprego, abordagem institucional biográfica, coordenada na França por Didier Dematière e Hélène Dac, no Brasil, Nádia e Kurumi Sugita, Japão. Mas Helena também está presente no Japão. Aliás, a Helena está presente nos 3 países. Né? Muito rapidamente, só para localizá-los em relação à pesquisa de emprego e desemprego e mostrar a vocês como foi constituída essa base de dados sobre a qual foram sorteados os casos entrevistados e analisados qualitativamente, só relembro que nós temos uma população economicamente ativa na região metropolitana de São Paulo, de 9.218.000 trabalhadores, 55,8% uma PEA masculina, 44,2% feminina. E que entre os ocupados nós temos 7.596.000, ou seja, 82,4%, subdividida em mulheres e homens, 42,4% mulheres, 52,6% são os homens. Dentro dessa PEA, nós temos os desempregados, que compõem 17,6% da PEA, ou seja, 1.622.000 trabalhadores. E se nós temos uma participação menor das mulheres na transparência anterior, nós temos aqui, quando falamos de desempregado, uma participação muito mais significativa de mulheres, ou seja, as mulheres efetivamente são mais desempregadas do que os homens. Né? A pesquisa de emprego e desemprego, ela enfoca 3.000 domicílios. Desses 3.000 domicílios foram selecionados 1.184. Por quê? Isso para a gente poder enfocar mulheres. Por quê? Neste número existia, esse número apontava para a existência de, primeiro, mulheres que tiveram experiência anterior de trabalho e mulheres residentes em domicílios nos quais existem pessoas na condição de filhos, com no mínimo 2 anos de idade. Então, nós estávamos nesse sentido procurando, aliás, foi o grupo que se ocupava dos dados quantitativos que tiveram uma participação relevante nesse processo. Dentro dessa amostra selecionada dos 1.184, nós tínhamos 75,6% de mulheres cônjuges e tínhamos 24,4% de mulheres que são chefes de família. Quase 65%, 64,4%, declararam que perderam o último trabalho por motivos da empresa. Então, começamos a sentir o cheiro, não é, Nádia, de que havia aí um cheiro de reestruturação. Era essa a busca para tentar construir um universo qualitativo. O sorteio de 24 mulheres para a realização das entrevistas foi realizado dentro
deste segundo grupo, ou seja, daquelas que declararam que perderam o último trabalho por razões da empresa. E aí nós foram sorteados 24 casos com a intenção de termos uma amostra titular e uma amostra reposição. A amostra titular foi absolutamente suficiente. Nós só precisávamos substituir um caso, porque não encontramos o endereço da amostra reposição. A pessoa havia figurado. Mas o resto, nós temos aí todas as mulheres que foram entrevistadas, só está fora do mapa da região metropolitana, ELN em Perus, porque Perus não está dentro desse mapa. Perus está um pouquinho acima, então nós não tínhamos como estar localizando. Mas aí nós temos todas as entrevistadas, como Elisa, Cecília, Dulce, Regina, Jacir e Cleide, que estavam muito próximas no Tatuapé, Maria em Itacoaquecetuba, Emília em Fuá, Maria Eli em Ribeirão Pires, assim como Marinete em Jardim Ângela. Nós não tivemos dentro desse sorteio nenhuma entrevistada entre rios, que eu quero dizer, entre o Tietê e o Pinheiros. Elas estavam fora dos rios, fora daquilo que a gente chama de centro expandido. Agora, deixa eu voltar aqui um momentinho para colocar para vocês o seguinte. Ir para o campo, para uma análise qualitativa, não nos dava certeza, pelos dados estatísticos, de que essas mães, que essas mulheres eram mães dos filhos que estavam apontados no domicílio. Porque isso a PED não possibilita. Então nós fomos para esses 12 domicílios, que na realidade foram 13, porque um deles foi substituído. Nós fomos para esses domicílios numa tentativa de encontrar essas mães, mas não era certo que elas seriam encontradas. Não era possível marcar, porque não tínhamos telefone, portanto fomos e batemos na porta. Né? No caso, eu acho que entre todos os grupos as mães foram constituir um grupo mais tranquilo para os pesquisadores, porque as mães estavam em casa e nós fomos sábado e domingo. Encontramos com essas mulheres dentro de casa e assim como pudemos encontrá-las novamente no retorno ao campo um ano depois. O IBIESA não foi a situação de operários, não foi de chefias, nós tivemos aí realmente, eu acho que um dado interessante de pesquisa, que é o vínculo dessa mulher com a sua própria casa. Né? Bom, qual era o objetivo dessa pesquisa qualitativa? O que nós estávamos procurando compreender? Aquilo que é tão caro para a sociologia. Como é que nós podemos, por meio de trajetórias singulares, informar um pouco mais a sociedade na qual nós nos inscrevemos? Quer dizer, quais são o que está presente na fala dessas mulheres que informam um pouco mais sobre a sociedade na região metropolitana de São Paulo, a sociedade brasileira, o contexto da restauração produtiva dentro desse processo, né? Dentro desse contexto, dentro desse espaço geográfico. Então, a minha fala sobre o que nós observamos, ela vai se dividir em dois blocos. Um que será eminentemente descritivo. Nós vamos estar falando tão somente dos espaços físicos que nós pudemos observar, não de todos, de alguns, porque nenhuma foto identifica essas mulheres. E as regiões onde as fotos identificavam essas mulheres, eu deixei de colocar, eu preciso fazer um trabalho de edição nas fotos para suprimi-las e mostrar só o espaço físico.
Bom, então começaremos por Maria em Itacoaquecetuba e depois iremos para Emília em Cuá, e eu espero fazer isso em 5 minutos. Bom, para depois poder colocar algumas questões analíticas alternas, né? Bom, a Maria, eu não vou estar lendo essa descrição. A Maria, ela é faxineira, mas eu estou... e veio do Nordeste, ela é migrante, portanto, casada também com migrante, eles vieram juntos, muito jovens, mas a Maria mora em Itacoaquecetuba dentro de uma região, né, onde o acesso à infraestrutura ainda é bastante precário. Então, nós temos aqui uma moradia muito recorrente em Itacoaquecetuba, tecnologia muito precária, sujeita a enchentes recorrentes, e que significa tão somente fazer um buraco dentro, ou melhor, acertar o buraco já existente, lá no buraco construir uma residência, né? Aqui nós temos a região de Maria, que mostra com clareza o quanto que a casa dela não é singular, a casa dela revela, expressa o padrão regional ali, né? E aqui uma terceira e última foto de Maria, que nós vamos deixar de colocar algumas outras. Emília, ela também é migrante, mas ela vem do Paraná para São Paulo, e ela vem do Paraná para São Paulo após a separação do marido, que por razões pessoais a abandonou com 5 filhos na época, e ela vem para São Paulo, onde ela tinha a possibilidade de morar perto de alguns parentes, quer dizer, ela vai procurar a família, né? A rua que mora Emília é muito boa, assim, do ponto de vista, é muito bem servida de infraestrutura. Asfalto, ela tem acesso a luz, esgoto, água, telefone, realmente bastante bem estruturada. No entanto, ela foi para essa rua como caseira, mora nos fundos de uma casa, e as condições da casa de Emília realmente são bastante precárias. Ela mora no fundo desse corredor, e é um corredor até bastante escorregadio. As 2 vezes que estivemos lá, chovia, a gente pôde perceber o quanto que a casa é sujeita a enchente e o quanto que a casa ela é bastante precária. Bom, Cecília, eu não vou mostrar o espaço, porque não temos nenhuma foto que a gente possa fazer isso. Cleusa, a mesma coisa, também não. Cleusa tem segundo grau completo, mora numa região em São Caetano bastante estruturada também, em termos de infraestrutura, e eu volto a falar dela um pouco mais para frente. Marieli mora numa região mais próxima de Maria, do ponto de vista de infraestrutura, e ela mora dentro de um terreno, que é um terreno do irmão, onde mora numa pequena casa-mãe, e ela também com o terceiro marido, com quem ela teve 2 filhos. E aqui está a região de Ribeirão Pires. Aqui está também um corredor. Tornou-se recorrente dentro dessa pesquisa esses corredores onde famílias moram juntas em pequenas moradias construídas num terreno que são frequentemente, no nosso caso, todos são dos pais das mulheres entrevistadas ou da sogra das mulheres entrevistadas, mas a presença da mãe, ou da mãe do marido, não é? Sendo proprietária de um terreno que ela passa a subdividir com filhos. Essa se tornou uma estratégia de moradia em contexto de
trabalho precário e desemprego bastante presente dentro dessa situação. Marinete mora em Jardim Ângela, que é um dos bairros mais violentos, né, da região metropolitana de São Paulo, e, no entanto, ela mora numa casa edificada por ela e pelo marido, terreno deles, no período em que ela trabalhava e que o marido também tinha um trabalho mais estável. Ele trabalhava numa empresa de componentes elétricos. Em Perus, Eliane, que tivemos também a oportunidade, Eliane será na análise qualitativa, nós voltaremos a falar dela, mas aqui também é uma região onde novamente nós vamos encontrar um corredor com 6 filhos, corredor no qual moram 15 pessoas, que é essa região de Perus. Desculpa, acho que eu aqui passei um pouco rápido demais. Essa é a rua de Eliane, e aqui vocês estão vendo o bairro, a região dela, à distância. Aqui nós estamos no Rodoanel. É do Rodoanel que nós fizemos essa foto em Perus. Elisa em Francisco Morato, Regina em Tremembé. Regina é a única entrevistada que tem 3º grau completo. E, no entanto, e que mora numa casa que foi da mãe, foi do pai, e que agora é ela e o marido que moram, e a mãe permanece junto com eles. Aqui está a entrada da casa deles, é uma casa edificada lá no fundo, bastante agradável, bem próxima à Serra da Cantareira, apesar de ser um bairro muito heterogêneo, onde se mesclam moradias de alto padrão e moradias edificadas, autoconstruídas, por blocos. No caso de Regina, ela está bem numa situação intermediária. Essa casa tem reboco, tem pintura, enfim. Mas eu não vou identificar a casa tão próxima, eu vou mostrar só ali a entrada. Cleide, que foi talvez a situação mais miserável encontrada, porque se somando ao trabalho infantil na infância, se somando a uma trajetória de família pobre, analfabeta, ela, assim como o marido, são alcoolistas, ou seja, eu aprendi também a não falar alcoólatras, porque que o alcoólatra é o adorador do álcool, doente do álcool, por causa do álcool é o alcoolista. Né? Aqui é uma casa invadida, ela mora nessa região, uma casa invadida, da mesma forma, essa é a rua, uma rua até com alguma infraestrutura, aliás, uma rua bastante arborizada. O problema é que essa rua ela é espaço de enchente no mínimo 2 vezes ao ano, e enchente que chega a 1 metro de altura. Então, o que acontece é que no caso da Cleide, que é uma casa invadida, uma casa abaixo do nível da rua, ela tem marcas nas paredes dessas enchentes, e eles invadiram, e assim como Jacira, que é a próxima que eu vou mostrar, dificilmente, apesar do dono, do proprietário, reclamar a casa de tempos em tempos, ele não tem grande interesse em recuperar essa casa pela impossibilidade de venda ou de aluguel. Então, elas vão continuando nessa casa invadida. Aqui está a casa de Jacira, que é bastante próxima da casa anterior de Cleide. E, finalmente, Dulce, que não nos permitiu fazer fotos, divulgar nenhuma imagem, porque todas as outras permitiram a divulgação mesmo dos arredores. A Dulce não permitiu nem sequer os arredores, portanto, ela deixa de estar presente aqui na nossa exposição. Bom,
Tudo isso para mostrar um pouco, para localizar um pouco essas mulheres, da onde elas falam, e eu vou destacar um só aspecto subdividido em 4 pontos, e para que depois, na conclusão, eu possa também trazer para vocês 4 pontos referentes à análise que eu vou fazer sobre reestruturação. Bom, os espaços urbanos que foram mostrados são espaços urbanos dessas mulheres, que nos mostra também a reestruturação produtiva no interior das suas próprias famílias. Quer dizer, o que significa, como se expressam, como vivenciam o contexto de desemprego e o contexto da reestruturação produtiva. Bom, em primeiro lugar, eu chamo a atenção de vocês que todas, sem exceção, se reconhecem como desempregadas. Mesmo aquelas que já estão estruturadas numa das formas possível de enfrentar o desemprego, como, por exemplo, Marinette. Marinette disse, olha, eu, no primeiro grupo de entrevistas, né, realizadas em 2002. 2001, o primeiro grupo de entrevistas e o segundo grupo em 2002. Ou foi 2? Pois é, obrigada. Eu estava aqui me perdendo. Então, no primeiro grupo de entrevistas, Marinette fala, olha, eu estou enfrentando o desemprego na seguinte estratégia. Eu sou remunerada pelas minhas filhas para cuidar dos meus netos. Então eu fico em casa, eu sou mais velha e eu não mais estou procurando trabalho. No segundo momento de entrevista, ela estava procurando trabalho, tanto por razões econômicas, como também pelos crescentes conflitos com as filhas morando com ela e ela sendo remunerada para cuidar dos netos. Então, por várias razões, ela nos conta a sua estratégia e eu vou voltar depois a falar isso. Bom, reestruturação, na fala dessas mulheres, nos leva a perceber, como eu disse a vocês, 5 aspectos. O primeiro, o aspecto do deslocamento das fábricas. A literatura generosa na análise sobre um desses aspectos da reestruturação, do deslocamento de fábricas, que faz com que nós tenhamos um desafio frente a um novo trabalhador coletivo distribuído geograficamente, mas também, por outro lado, e que eu tenho a impressão que um dos trabalhos mais bonitos em termos de imagem feito sobre esse assunto é o de Sebastião Salgado, sem dúvida nenhuma. Aliás, fiquei muito contente de saber dessa coleção que tem as fotos de Sebastião Salgado como capa, não é? Esse deslocamento nos é contado tanto por Elisa como por Eliane. Elisa, começa por Eliane. Eliane era uma operária de uma indústria de couros. Ela cortava couros e costurava na confecção de bolsas e na confecção de cintos, né? A fábrica saiu há 5 anos da região de Perus. Ela foi transferida para o Nordeste, ela foi transferida para o Ceará, e nesse sentido, a fábrica de bolsas de Perus, ela desemprega toda uma população. Era uma fábrica de quase 1000 funcionários, já estruturada na região de Perus. Muitos migram para diferentes regiões do país, mas a família de Eliane, que já estava ali estruturada, o marido trabalhando numa mecânica que presta serviços para um consórcio, ela permaneceu ali. Então, Eliane nos conta essa história, nos conta a história como ela tentou sobreviver com segundo grau completo à situação de desemprego e, depois de muita busca, ela passou a vender salgadinhos no trem.
E cansada dos fiscais, que lhes tiravam os salgadinhos, ela passou a trabalhar como empregada doméstica, faxineira, diarista. Né? Da mesma forma que alguns companheiros, muitas vezes não elas, mas a família, os companheiros, contam as histórias por meio da fala delas, né? De deslocamento de fábrica, como é o caso da Sharp, na região onde mora Elisa, que a Sharp se transferiu para próximo de Osasco, e nesse sentido eles perderam, Francisco Morato perdeu essa fábrica, e houve por parte do seu marido uma tentativa de assumir um trabalho também chamado na literatura mais vinculado à área da administração, um trabalho empreendedor, fazendo um curso de barbeiro. E ele hoje tem uma barbearia. Na primeira entrevista, a barbearia estava indo muito mal, ele tinha pouquíssimos clientes. Na segunda entrevista, ela conta que a renda tinha melhorado, tinha passado de R$600 mês para R$800 mês. Então havia um movimento de crescimento dentro da barbearia. Não vou usar os outros exemplos presentes referentes a esse deslocamento em função do tempo restrito. E vou passar a falar de trabalho temporário, tanto em empresas reestruturadas como em empresas privatizadas, que também está presente na fala dessas mulheres uma outra informação sobre a reestruturação produtiva. Né? E vou usar a fala para elucidar de Cecília e de Cleusa. Cecília, que nos conta que trabalhava com segundo grau completo também, trabalhava naquele momento no Correio, tendo perdido o emprego onde ela estava já há vários anos no escritório de recursos humanos de uma empresa. Ela trabalhava no Correio, na primeira entrevista, fazendo em momentos específicos excesso de correspondência, como, por exemplo, véspera de Natal, né? Na triagem de correspondência, da mesma forma que o seu marido trabalhava numa empresa terceirizada da Telefônica no setor de cabeamento. Ambos, na segunda entrevista, já não mais estavam fazendo o que faziam e contam, de uma certa forma, um passo além do contexto da precarização tão frequente na literatura sobre reestruturação. E aí eu chamo a atenção que Cecília passou a trabalhar num restaurante. Esse restaurante, ela trabalha 7 dias da semana e ela trabalha de 12 a 14 horas todos os dias. Portanto, mesmo tendo segundo grau completo, é um passo além no contexto da precarização. E o marido do cabeamento foi para a construção civil. Ele realmente não conseguiu um outro tipo de trabalho. Quem também nos fala sobre essa questão da reestruturação, do trabalho temporário em empresas reestruturadas ou privatizadas, quem nos fala é Cleide, contando a história do marido que, primeiro a dela, que foi demitida em função também de deslocamento, não deslocamento, de reestruturação dentro da empresa, de um processo de reengenharia, e ela volta ela volta para o mercado de trabalho como corretora de imóveis, coisa que ela realmente não lhe satisfaz, mas é um trabalho e ela acha que dessa forma ela tem a possibilidade de alguma renda. O marido adere ao plano de demissão voluntária do metrô, sob pressão. Ele era analista de sistema e ele passa, a partir de então, a tentar vender serviços como autônomo. Tem muita dificuldade, tem tido muita dificuldade de se manter, e esse plano de reestruturação, esse plano de demissão voluntária implicava na suspensão
da possível aposentadoria depois de um ano. Então ele já se encontra numa situação bastante difícil em termos financeiros. A gente percebe nesses casais, claro que nós não temos autorização para dizer que é só isso, mas que há uma relação entre o momento da separação e o momento da intensificação da crise relacionada a essa situação de desemprego ou de trabalho temporário. Existe um desemprego real já vivido por elas, e esse é o terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês, mas existe uma dimensão de desemprego iminente. Aí isso nos faz lembrar toda a discussão elaborada por diferentes autores, como, por exemplo, Castell, mostrando que o desemprego é só a ponta de um iceberg, é muito mais dramático que está submerso, que é a intensificação do trabalho, o que se utiliza do medo como instrumento legitimado no contexto onde o desemprego é iminente. E sobre esse desemprego iminente, nós podemos falar de Maria relatando o caso de José, trabalhando numa metalúrgica há 15 anos e que a empresa deixou de pagar mensalmente e está pagando a cada 2, 3 meses salário atrasado, porque não tem condições de pagar os trabalhadores mensalmente, né? E que está em vias de fechar. Eliane também nos conta que ele, que trabalha nessa oficina mecânica, está às vésperas da demissão, que a empresa inclusive já o chamou para dizer que ele será demitido. Temos um quarto aspecto, que é o trabalho informal intermitente dessas mulheres, que é o trabalho ou de venda de balas feitas por Dulce, que tem segundo grau completo, ou o trabalho de Cecília, que é a nossa entrevistada de terceiro grau, que nesse momento corta o cabelo e é manicure da vizinhança para poder auferir renda. E temos também um quinto aspecto, que é o trabalho precário dos filhos, dos jovens. Essas mulheres contam que os seus filhos, a partir de 14 anos, eles são inscritos no mercado de trabalho, ou, no caso de um deles, transportando carne na hora que o caminhão frigorífico vai ser carregado. Então, eles são jovens que vão para a porta de um frigorífico, na hora que o caminhão será carregado, eles transportam peças de carne para dentro do caminhão. Ou uma outra filha que é chamada de tempos em tempos para colar numa gráfica blocos de papel. Situações, enfim, que nos mostram esse recorrente trabalho bastante precário, não vinculados a direitos sociais que os próprios filhos estão fazendo. Bom, vamos tentar trazer algumas informações nessa conclusão, nessa análise final. Quais são, em primeiro lugar, eu vou enfocar uma íntima relação que surge no relato dessas mulheres entre trabalho infantil e desemprego. Trabalho infantil, trajetórias construídas de forma intermitente, sobreviventes, né? E no atual contexto de desemprego. 50% dessas mulheres, das 12 mulheres entrevistadas, são mulheres que trabalharam ou na lavoura ou como empregadas domésticas desde os 7 ou 8 anos de idade. Portanto, elas nos mostram essa íntima relação que volta a ser estabelecida um pouco mais tarde, com 14 anos, é verdade, junto aos seus filhos. Esses jovens também estão no mercado de trabalho já com 14 anos. Só uma por 13 anos. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente trazer é a questão das políticas públicas frente à proteção ao emprego ou proteção ao desemprego. Então, nós percebemos com clareza a insuficiência dessas políticas públicas ou até mesmo a inexistência de políticas
políticas que informem, que protejam a proteção de uma situação de desemprego, né? Vocês bem sabem que o auxílio-desemprego é bastante restrito, mas, por outro lado, ele coloca condições para esse mercado de trabalho onde o emprego informal cresce, que impede o acesso ao seguro-desemprego a essas 12 mulheres entrevistadas. Nenhuma tinha condição de solicitar o auxílio-desemprego. O que é que elas tiveram condição de solicitar? Foi a inscrição em frentes de trabalho. Frentes de trabalho que, tal como o Castel denomina, quer dizer, são uma desse conjunto de políticas que ele vai denominar de políticas expressas como verdadeiros novos mitos de Sísifo, mito de Sísifo, ou seja, que a pedra sempre volta a rolar sobre a cabeça de quem está inscrito nesse contexto. Então, só uma delas já tinha realizado o programa de frente de trabalho, tinha ficado 9 meses na faxina de um prédio da Sabesp. Depois ela foi para a rua também para capinar dentro de uma outra inserção dentro dos 9 meses de frente de trabalho, onde elas recebem vale transporte, uma cesta básica, mas não tem seguro-saúde, que foi o caso então do marido de Cleide, que se acidentou não no trabalho, mas na rua, e foi desligado do programa porque estava acidentado. E Emília fez um programa, realizou um curso, como prevê a frente de trabalho, de requalificação em marcenaria, e é o que ela disse aos 46 anos de idade. Foi o único curso que eu pude fazer, um curso oferecido na minha região, e agora, se eu procuro trabalho como marceneira, eu tenho ouvido diferentes formas de ironia, mas eu não consigo me inscrever como dentro do contexto de uma marcenaria como marceneira. Só faltam mais 2 e eu vou simplificar bastante. Em relação à família, o que foi observado a propósito da instituição família nesses poucos casos. A família é uma grande fonte de solidariedade e uma grande fonte de conflito. Na ausência de políticas públicas, a família e a igreja surgem como instituições que estabelecem com essas mulheres vínculos de solidariedade, vínculos de proteção, mesmo que não institucionais, assim, do ponto de vista das políticas públicas, né? No caso da família, é espaço de moradia. E esse espaço de moradia, se é um espaço de proteção, elas relatam inúmeros conflitos no interior desses espaços de moradia. E as igrejas católica e espírita, apoio espiritual, elas se referem a esse apoio espiritual, algumas delas, mas a maior parte delas são 6 mulheres, falam da igreja evangélica. E a igreja evangélica é uma rede de busca do trabalho, mesmo que não seja de busca de emprego. Da mesma forma, lhes possibilita acesso a cestas básicas e da mesma forma que lhes possibilita acesso com certa frequência a vestuário. Então, eu acho que nós temos aí aspectos da sociedade brasileira serem aprofundados teoricamente, analisados com maior acuidade, que mostram como que a reestruturação, ela efetivamente, como todos nós sabemos, rompem os muros dos espaços produtivos e se inscrevem na sociedade de diferentes formas singulares, com implicações sociais de amplo alcance. Muito obrigada.